Eu resolvi aceitar aí o desafio do nosso amigo com relação aos imortalistas, né? Segundo ele, os que acreditam na imortalidade da alma. Meus amigos, eu não vou analisar em sequência as passagens que ele deu, mas vou analisar todas de acordo com os questionamentos em si. Observemos aí Hebreus, né? Ele falou nos capítulos de Hebreus, e eu vou ler rapidamente para vocês do 36 ao 40. Observe. Outros sofreram escárnios, açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Então, no caso aí, a questão ele está falando exatamente o contrário do argumento que ele quis propor. A questão no Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo ainda, então todos haviam pecado e todos destituídos estavam na glória de Deus. Em Romanos está escrito, né? Então, o que Paulo fez aí foi falar exatamente das pessoas mártires que viveram no Antigo Testamento e que, conforme a passagem número 40, porque Deus que tinha para nós uma sorte melhor, não quis para eles que chegasse em nós a perfeição da felicidade. Quer dizer, qual a sorte melhor? O próprio Cristo vindo e pregando para nós. Então essa é a situação com relação às pessoas do Antigo Testamento que não tinham Jesus Cristo ainda. E quando ele veio, deu para nós a graça. É nesse sentido que está se referindo. Então concluímos que para nós a sorte melhor, no caso, é Cristo, certo? E agora vem 2 Timóteo. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que guardam com amor a sua aparição. Essa passagem, como todas as outras, são perfeitamente normais e dizem perfeitamente o que querem dizer. No caso, quando Jesus vir novamente e virá julgar a todos, então ressuscitarão os vivos, ressuscitarão os mortos e os vivos que já estão. Então aqueles que ressuscitarão para a vida eterna, os para a morte eterna, os que forem para a vida eterna, serão dados para eles a coroa da justiça. Essa passagem também é muito importante. Conta em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Foi o que ele falou lá, né? Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo, e em seguida os que forem de Cristo na ocasião de sua vinda. Essa passagem ela quer dizer o seguinte. Observem o versículo 21 e 22. Diz assim: com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como Adão todos morreram, e em Cristo todos reviverão. Com Adão todos morreram. Por Adão veio o pecado. Por Jesus Cristo veio a salvação. Certo? E após Cristo será, seguida a ordem, porque Cristo foi o primeiro dos que morreram e dos que faleceram e ressuscitaram. Então vai seguir-se aí a sequência, né? Para aqueles do Antigo Testamento não tinham salvação. Então, quando Cristo morreu, ele fez-se o primeiro a dar salvação, abriu as portas dos céus para que aquele que acredita nele, tem a fé nele, possa ir também para o céu. Jesus fala com relação à morte, ele compara ao sono. Mas a morte em si não é o sono. Por quê? O sono, ele é um atributo de quem está vivo. Quem está morto não pode sentir sono, nem tão pouco sonhar, né? A prova do que eu estou dizendo aqui, Jesus, no capítulo 14, no versículo 14, disse: então Jesus declarou abertamente, já Lázaro morreu, porque ele tinha dito
que Lázaro havia adormecido. Por isso que eu digo, a característica de quem está vivo dormir, mas quem está morto não pode dormir. Um ser humano morto ou qualquer um animal morto, ele não pode estar dormindo. Os discípulos, assim como nós, né, os adventistas acreditavam que Lázaro estava dormindo. É exatamente o que eu já comentei. Então, essa foi a interpretação de São João, capítulo 11, versículo de 11 a 14, certo? Bem, aí no caso Daniel, capítulo 12, versículo 2, faz essa correlação no que eu já falei. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para a gnome e a fama eterna. Quer dizer que a coroa da vida será dada a partir do momento em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitaram ou ressuscitarão. Aí nesse momento será dado, né, a coroa da justiça, né? Bem, essa passagem de Eclesiastes, no capítulo 9, versículos 5 a 6, é o seguinte: com efeito, os vivos sabem quem hão de morrer, mas os mortos de nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque sua lembrança jaz no esquecimento. O amor, o ódio e a inveja acabaram, não terão mais parte alguma para o futuro no que se faz debaixo do sol. Aí é perfeitamente claro o seguinte: quando as pessoas morrem, elas já não agem ativamente no mundo. Elas já não têm mais participação no que se faz debaixo do sol como um ser vivente, porque ela está morta. É perfeitamente compreensível que uma pessoa morta é incapaz de realizar tais situações como sentir amor, inveja, ódio, porque ela não faz mais parte do mundo dos vivos, né? E não há mais recompensa nesse sentido, né? Porque o que elas já fizeram já foram para elas fechado, né? Já foi consumado. E a lembrança dela cai no esquecimento porque estão mortas. É como pessoas que morreram ao longo de 2000 anos, um exemplo, já não se lembra mais dela como quando elas eram vivas, né? Então aí se refere nesse sentido, de que a pessoa que morreu, pronto, ela já não mais atua ativamente na Terra de forma como se fosse uma pessoa viva, certo? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo que a tua mão encontra para fazer, faz-o com todas as tuas faculdades, estando ele vivo, pois que na região dos mortos, para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria, porque ele está morto. O corpo dele já não há mais essas ações que são somente de vivos. Da mesma forma seria eu dizer que a pessoa que morreu está dormindo. Seria a mesma comparação, certo? Porque naturalmente quem está morto não está dormindo. Então ele está explicando aí uma coisa simples. Na região dos mortos, para onde vai, onde todos nós iremos, não há mais trabalho. O morto não pode mais trabalhar porque está morto. Nem ciência, nem inteligência, nem nada. Ele se refere aí ao corpo, né? Eu acho que esse Salmo, capítulo 6, versículo 6, é muito simples e muito fácil. É o que eu já venho falando ao longo do tempo, né? Porque no seio da morte não há quem de vos se lembre. Quem vos glorificará na habitação dos mortos, né? No caso aí, principalmente também falando sobre o corpo, né? A pessoa que morreu, né? Então segue-se o entendimento. Salmo 115, 17 diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descansam, nem os que descem ao silêncio. Claro, os mortos fisicamente já estão mortos, não podem louvar em sua carne porque não existem mais. Com o tempo serão pó novamente. Mas como bem diz na passagem posterior, que todos aqueles que louvam o Senhor continuarão sempre a louvá-lo, né? Você pode ler aí na Bíblia Ave Maria, Salmo 113, 26, 18, diz assim, exatamente o que eu disse.